Bem-vindos a mais uma formação. Vamos falar, o nosso tema de hoje é aprendizagem e memória, entendimentos da neurociência educacional. Avanços na compreensão do cérebro. Os avanços da tecnologia nos permitiram saber mais sobre como o cérebro funciona e considerar maneiras pelas quais devemos melhorar o aprendizado e a memória. Isso ocorre porque os avanços da neurociência na última década levantaram o véu no cérebro, né? Podemos literalmente ver como a placa do circuito da mente, essa incrível máquina composta de milhões de células nervosas, com trilhões de conexões entre elas, muda e vai mudando à medida que tomamos decisões e experimentamos o mundo ao nosso redor. A doutora Hannah, autora britânica, neurocientista e bolsista, né, do Colégio de Cambridge, que está na linha de frente da neurociência, ela escreve: estamos aprendendo sobre o cérebro a uma taxa exponencial agora. Há entre 5 e 10 mil novos trabalhos de pesquisa sendo publicados a cada mês. Ainda temos muito o que aprender, é claro, e ainda existem grandes problemas, como podemos ver com a saúde mental que estamos descobrindo, os verdadeiros fundamentos da operação do cérebro, e essas informações nos ajudarão a tratar melhor algumas das condições de delimitação, né, de delimitação do cérebro, da mente, né, no caso. A questão é considerar aqui, com novas descobertas e descobertas de pesquisas que acontecendo quase diariamente, como isso pode se transformar em uma experiência positiva em sala de aula. Essa é a pergunta, né? Como? Oi, como, né? Vamos ver então. O cérebro humano é explicado. Vamos lá. Aprenda sobre os órgãos mais complexos do corpo humano, né? Desde a estrutura até os distúrbios mais comuns. Como parte do sistema nervoso do corpo, o cérebro coordena todas as funções do corpo, pesando cerca de 1/4 de quilo, né? 3 libras, digamos assim, né? De 3 libras. O cérebro humano é mais complexo do que qualquer outra estrutura conhecida no universo e é responsável por todas as funções e aprendizados do corpo. Ele é composto por 4 regiões. O cérebro, né? 3/4 do volume do cérebro controla funções superiores, como aprendizado, raciocínio, fala, sentidos, né? Que é a visão ou a audição. O cerebelo coordena os movimentos musculares, né? O nosso equilíbrio, a nossa postura. A haste cerebral, né? Controla, no caso, as informações sensorial, né? Movimento, processamento auditivo e visual, né? As vias motoras e sensoriais responsáveis pela atividade cardíaca, respiração, digestão e sono. E o diencefalon, né? É um composto de tálamo, né? Hipotálamo e hipofise, né? Regulam sensações e controlam peso, energia e comportamentos instintivos, né? Os nossos instintivos das pessoas, certo?
Querem tempo? Vou dar um tempinho então para anotar então essas 4 regiões então do nosso cérebro. Seguindo então, a neuroplasticidade e memória. O cérebro humano é uma máquina de aprendizado. Graças a um fenômeno chamado neuroplasticidade, o cérebro aprende de várias maneiras e em diversas circunstâncias, inclusive na sala de aula. A neuroplasticidade ela é fundamental para a aprendizagem. Tá? É essencial para lembrar que o aprendizado é uma função da codificação e da consolidação da memória, que, por sua vez, são processos que alteram fisicamente o cérebro. Nós nos referimos ao cérebro como sendo plástico, porque ele pode mudar no nível celular, né? Criando e reforçando as redes neurais. O cérebro retém e altera as informações em resposta a experiências novas e repetidas. Nós aprendemos através da repetição, né? Que o, nós vamos ver aqui nós vamos ver 2 exemplos, tá bom? A seguir, de Mike Tyke e Willis, né? Que eles citaram um exemplo de como amarrar nossos cardaços. Por exemplo, quando as crianças aprendem a amarrar os sapatos, elas praticam repetidamente as etapas, né? Ao fazer isso, os neurônios associados são ativados repetidamente em sequência, fortalecendo o circuito dos neurônios conectados a cada vez. A prática no estabelecimento de uma rede de amarração de sapato, através da neuroplasticidade, o cérebro, né, o cérebro, através da neuroplasticidade, o cérebro ele é moldado pelas experiências para se remodelar e se reorganizar, né, para que acordemos com um cérebro novo todas as manhãs. De maneira implícita ou explícita, a neuroplasticidade deve ser o conceito central quando pensamos ou discutimos aprendizado e memória. Os estágios da memória. McLeod, ele sugere que existem 3 estágios reconhecidos de desenvolvimento da memória, né? Que primeiro é a codificação. As memórias podem ser codificadas visualmente, acusticamente ou semanticamente. A codificação acústica, por exemplo, foi considerada eficaz para a memória de curto prazo. A codificação semântica para ser o principal sistema de codificação para a memória de longo prazo. O armazenamento, né, o segundo estágio é o armazenamento, que há uma diferença na maneira como armazenamos, né, nossas memórias de curto prazo e de longo prazo. Sabemos que se agruparmos as informações em conjuntos, podemos armazenar muito mais, tá?
nosso sistema de curto prazo, né, de memória a curto prazo. Nosso terceiro estágio é a recuperação. Os danos se tornam uma memória se tornam uma memória se pudermos recuperá-los, né? Nossas recuperações de curto prazo e longo prazo é muito diferente, né? O de curto prazo é armazenado e recuperado sequencialmente, tá? Enquanto o de longo prazo é recuperado por associação. É importante observar que um dos problemas da pesquisa em memória é que ela geralmente é conduzida por experimento. Isso significa que alguns questionam a baixa validade ecológica dos experimentos com memória, o que significa que suas descobertas não podem ser generalizadas. Embora essas descobertas sejam um pouco mais antigas, a visão geral sobre a memória permanece consistente. A compreensão desses estágios podem ajudar os educadores a pensar em como ajudar os alunos a aprender. Quando as células interagem, é uma coisa boa agora. Vamos prestar bem atenção nesse ponto. É muito importante para nós, principalmente para os professores, né? Para educadores é uma parte importante para nós prestarmos atenção. Neurologicamente, as memórias elas são formadas quando a experiência é codificada através de padrões, no quais as células interagem umas com as outras. Quase 20 anos atrás, cientistas da Universidade da Califórnia descobriram que as células cerebrais podiam formar conexões temporárias e permanentes em respostas a estímulos, a estímulos, tá certo, a estímulos. Essa foi a primeira evidência de que o cérebro pode mudar estruturalmente, né? Influenciando a maneira como armazenamos e recuperamos a memória. Essa descoberta provocou o que os cientistas suspeitavam há algum tempo, né? É importante descoberta também observar a ligação entre a estimulação das células e a criação de uma memória. Os pesquisadores, né, descobriram que a actina, né, uma proteína no interior das células, podem ser estimuladas a se mover em direção aos neurônios, né, aos quais estão conectados. A atividade na primeira célula levou ao movimento da actina nos neurônios vizinhos. Esse movimento temporário é bastante normal e a ativação dura 5 minutos e depois desaparece rapidamente. No entanto, eles descobriram que se a célula original fosse estimulada repetidamente, nesse caso 4 vezes por hora, né, em hora, a sinapse se dividiria fisicamente, produzindo novas sinapses. Isso potencialmente produz uma mudança permanente, né? A principal descoberta aqui é que podemos induzir ou consolidar a memória através da repetição ou exposição à experiência. Também sabemos que novas memórias podem ser bastante instáveis, mas tornam-se mais consolidadas ao longo do tempo. Isso ocorre fisiologicamente, tá? Como funciona a memória? É uma pergunta que eu acho que a maioria de nós perguntamos, né? Como que nossa memória funciona? Uma estrutura útil para pensar em como a memória funciona é ilustrada no diagrama, né? Que divide o processo em 3 componentes, né? Não coloquei a imagem desse diagrama aqui, porque ia ficar meio confuso, mas então eu listei. Então, os 3 componentes, que é a memória sensorial, né?
que leva informações do ambiente através dos sentidos humanos, né? Visão, audição, toque, paladar e olfato, armazenadas por um período muito curto de 0,5 segundos a 4 segundos, né? Nós temos a memória de trabalho. E a memória de trabalho é um sistema responsável por reter e usar memórias. É disso que você está consciente ou do que pensa ou a qualquer momento. Somente uma pequena quantidade de informação pode ser processada na memória de trabalho ao mesmo tempo, de 5 a 9 bits de informação. Dependendo da pesquisa que você segue, tá? Isso é armazenado por cerca de 5 a 20 segundos, a menos que tentemos lembrar ativamente as informações repetindo-as, né? Você pode estar familiarizado com o termo memória de curto prazo. O sistema de curto prazo é um subsistema da memória de trabalho, tá? Mas a função é reter informações brevemente, tá? Se for necessário, o processamento adicional, né? As memórias serão transmitidas para a memória de trabalho ou para a memória de longo prazo, conforme apropriado. Nós temos a memória de longo prazo. Guardamos todas as nossas memórias aqui. O objetivo da memória é mover as informações aqui para que possamos usá-las mais tarde. Quando precisamos, né, as memórias de longo prazo, por ser explícito ou implícito, né, pode ser dessas duas maneiras. Para que as memórias se tornem memórias de longo prazo, elas precisam ser recuperadas regularmente, né? Diferentemente da memória sensorial e a de trabalho, né? A capacidade da memória de longo prazo ela é ilimitada, então nós temos espaço suficiente para armazenar bastante coisa. Para que o aprendizado seja alcançado, nós temos 3 processos que precisam ocorrer, que são a atenção, né? Para começar, o aluno ele deve estar prestando atenção e se concentrar. A codificação, né? O aluno eles se conectam, né? As novas informações ou ao que já sabem, e a recuperação, que é retirando informações da memória de longo prazo e entrando na memória de trabalho consciente. Quanto mais vezes recuperar algo na sua memória de longo prazo, mais fácil se torna, né? As pessoas de forma testada no material têm maior probabilidade de se lembrar mais tarde e aplicá-lo, né? Do que aqueles que estudam apenas o material. A prática da recuperação. Vamos falar um pouquinho então sobre isso. Vamos dizer. A prática da recuperação é uma prática que é uma prática há muito tempo estabelecida na educação. Ele fornece a base do teste cognitivo de alguns contextos e algumas pesquisas sugerem que a prática de recuperação produz melhores resultados do que os estudos. Exemplos de práticas de recuperação incluem o uso de testes em sala de aula, cartões de memória flash e exercícios de memória para testar a recuperação do conhecimento. Você terá experimentado a prática de recuperação no trabalho ao responder as perguntas de discussão do questionário, né? Uma edição recente da Impact, né? Foi dedicado à cognição e aprendizagem, tá? Os debates a favor e contra a prática de recuperação nesta edição destacaram a diversidade de divisões e práticas associadas à própria prática de recuperação.
E alguns dos desafios para os educadores, né, à medida que incorporamos novos conhecimentos em nossa prática. Nessa edição, né, Richard Coe, ele fornece algumas palavras de cautela contra o uso da prática de recuperação na sala de aula. Seus problemas específicos são, né, que podem ser geradas perguntas de recuperação que se concentrem apenas na recordação factual, né? São fáceis de gerar essas perguntas, né? Em vez de exigir um pensamento de ordem superior que faça com que o aluno se aprofunde mais. As perguntas podem ser muito fáceis e aumentar a confiança sem fornecer um desafio real, o que provavelmente será um ingrediente-chave para gerar o tipo de armazenamento esperado. Muito tempo pode ser alocado para os testes, perdendo efetivamente o tempo que os alunos precisam para cobrir novos materiais. Coe ainda argumenta que os educadores podem evitar algumas das armadilhas, como habilidades para julgar se os alunos aprenderam material, né? Aprenderam com aquele material, né? Ou criar boas perguntas. Entender que o efeito é maior quando a recordação é difícil e o compromisso com o planejamento do teste é com a garantia de que haja tempo nas aulas para encaixá-los. Defendem o uso maior da prática na avaliação, sabe? Eles argumentam que por uma abordagem ativa à recuperação e observando que diferentes abordagens funcionam em diferentes faixas etárias, é importante observar a distinção entre o recal e a recuperação. O artigo coloca a questão: lembre-se, revise, repita. Está tudo bem, mas o que podemos, como professores, para ajudar a facilitar a recuperação bem-sucedida, né? O estresse, ele afeta a memória. O estresse nem sempre pode ser o inimigo. Pesquisas mostram que o estresse positivo, né, o eustresse, né, pode fortalecer o sistema imunológico, melhorar a memória e o aprendizado e melhorar as habilidades de tomadas de decisão. A ligação surpreendente entre estresse e memória. As memórias dos fatos que você lê, ouve ou estuda são formadas por 3 etapas principais. A aquisição, né, que é quando o cérebro recebe uma nova informação. A cada experiência sensorial ativa um conjunto único das áreas do cérebro, né? Ele ativa esse conjunto. A consolidação, após a ativação de cada conjunto único de áreas cerebrais, essas experiências sensoriais precisam ser consolidadas pelo hipocampo, né? Influenciando pela amígdala. E a recuperação. Agora que a memória foi codificada, você poderá se lembrar e recuperar as memórias posteriormente. Cox explica que nos 2 primeiros estágios, aquisição e consolidação, estresse moderado pode ser útil. O estresse desencadeia o cérebro a liberar hormônios chamados Vamos ler com calma. Corticosteroides, tá? E isso ativa um processo de detecção e resposta à ameaça nas amígdalas, que solicita ao hipocampo e consolide a memória. No entanto, de acordo com Cox, enquanto alguns estresses
algum estresse pode ser útil, o estresse extremo e crônico a longo prazo pode ter um impacto oposto. Pode danificar o hipocampo e reduzir a capacidade de desenvolvimento de novas memórias, né? Acaba atrapalhando novas memórias. Seguindo, nós temos como o estresse afeta a capacidade de recordar fatos. Embora o estresse tenha alguns efeitos positivos de curto prazo, ele não nos ajuda a lembrar dos fatos. Tá? Nossa capacidade de recordar fatos depende do córtex pré-frontal, mas o estresse estimula a amígdala, que diminui a atividade do córtex pré-frontal, dificultando a recuperação dos fatos. Sua mente ficou em branco durante um teste? Tem. Depois de sua mente ficar em branco, seu nível de estresse aumenta e afeta sua capacidade de recuperar as informações. Então, da próxima vez que você estiver tentando desesperadamente lembrar de um fato, o Cox sugere respirar fundo e tentar voltar ao estado de calma, tá? Estresse bom versus estresse ruim. Considere o impacto do estresse e a relação com codificação, armazenamento e recuperação de memória. Pesquisas mostram que o estresse positivo pode realmente fortalecer o sistema imunológico, melhorar a memória e o aprendizado e melhorar as habilidades da tomada de decisão. O neuropsicólogo clínico Jerome escreve em termos muito simples que existem 3 tipos de estresse bom, tolerável, né, e ruim. Um bom estresse, também conhecido como eustresse, né, o estresse benéfico, aprimora como capacidade de responder a ameaças, né? É isso, um estresse que podemos controlar. É a exposição de um bom estresse. E a exposição de um bom estresse pode nos ajudar a lidar com ameaças mais complexas. Estresse tolerável é aquele que podemos lidar. É desconfortável, mas temos a sensação de que o que estamos passando passará. E temos estratégias para lidar com isso, né? Ela afeta nosso comportamento, mas não de maneira permanente ou delimitante. O estresse ruim é aquele que impede nossa capacidade de responder ou pensar em situação, né? O Jeremy sugere que é tóxico, porque acontece quando estamos em situação ameaçadora que continua e que não sentimos que somos capazes de superar isso. O estresse ruim destrói a confiança e nos faz questionar nossas capacidades. O estresse ruim afeta nossa capacidade de aprender, porque acreditamos que não podemos superar as nossas circunstâncias ou enfrentar o desafio que temos pela frente. Se acreditamos que podemos lidar com algo difícil ou desafiador, podemos estar mais confiantes para superá-lo. Em ambientes educacionais, uma experiência como um exame que normalmente pode induzir estresse ruim, pode ser reduzida ao estresse tolerável se formos expostos às condições de exame através das quais aprendemos estratégias para gerenciar nossas ansiedades. A Life Coach René Jen indicou 7 etapas para ajudar as crianças a se estressarem melhor. Os passos são: pare de destacar as consequências negativas, introduzir o objeto evolutivo do estresse, explore a aflição e o estresse, estudar os benefícios pesquisados do estresse, né?
ajuda o sistema imunológico e melhora a memória e o aprendizado e melhora a tomada de decisão. Cultive uma mentalidade de estresse positivo, né? Incentiva o planejamento de contingência e exemplifique o sofrimento que leva ao crescimento. Sugerimos que essas etapas também sejam relevantes para adultos, tá? Especialmente aqueles que são novos em ambientes de aprendizado, como aprendizes em idade madura ou iniciantes em estudos universitários. O artigo de Jane vincula alguns excelentes estudos clínicos para apoiar suas ideias. E recomendamos que você reserve um tempo para explorá-los se estiver interessado. Tá bom? Um olhar mais profundo sobre a memória de trabalho. A memória de trabalho difere da memória de curto prazo, porque refere-se à capacidade de manipular e lembrar informações durante curto período de tempo. Em vez de armazenamento e simples recal, ou a memória de trabalho enfatiza a manipulação de informações. A compreensão de leitura na nossa capacidade de usar lógica e razão e nossa pontuação de QI influenciam nossa memória de trabalho. Embora existem diferenças de opinião sobre a memória de trabalho, realmente funciona. Kaminsky sugere que há um acordo geral sobre as 4 habilidades básicas necessárias para permitir nossa memória de trabalho. A primeira é a atenção, né? Nossa capacidade de focar e permanecer na tarefa. A informação verbal, que é a nossa capacidade de usar nossa voz interior para conversar conosco. Informação visual, nossa capacidade de visualizar algo, né? Acesso à memória de longo prazo, né? Não podemos manipular informações a menos que tenhamos acesso às informações dentro do nosso cérebro. A memória de trabalho é importante para a educação, porque é diretamente responsável por nossa capacidade de aprender coisas novas, dominar novas habilidades e geralmente seguir instruções. As descobertas interessantes sobre memória de trabalho, né? A memória de trabalho possui alguns recursos exclusivos que nos permitem manipular e lembrar informações. De acordo com o neurocientista Dr. Danko, os exemplos incluem a capacidade pura de memória de trabalho é de 4 itens, em média. Só podemos armazenar 4 itens se tivermos categorias para esses itens. Se ainda não temos uma categoria única para eles, só podemos lembrar dela. Tá? Armazenamos melhores informações se pudermos organizá-las em partes. A memória de trabalho está intimamente associada à atenção e o armazenamento de informações na memória de longo prazo, né? E está relacionada à nossa capacidade de trabalho. Nicole, que explora as lacunas exploratórias no entendimento do cérebro e coloca as perguntas. Como bilhões de neurônios acabam com uma limitação de 4 itens armazenados na memória de trabalho? E como isso está relacionado simultaneamente à atenção semântica na memória de longo prazo? Você pode passar algum tempo lendo o artigo dele, né? Uma breve visão geral da memória de trabalho, né? Que fornece excelentes links para recursos mais amplos. Os educadores precisam preencher a lacuna entre o entendimento da memória de trabalho e o aprendizado. A professora Susan
né? É diretora da universidade, da unidade da Universidade de Cambridge, né? E embora as leituras a seguir sejam um pouco mais antigas, elas ainda são úteis para entender a relação entre memória de trabalho e experiência na sala de aula. Tá? Então fica então a dica para vocês lerem então Memória de Trabalho em Sala de Aula e Compreendendo a Memória de Trabalho, um guia da sala de aula. Ao considerar a memória de trabalho, é útil refletir sobre as diferentes maneiras de recuperar informações. Você aprende dividindo informações, por exemplo. Você tem estratégias específicas usadas para armazenar e recuperar informações como memória de trabalho. Então, quando a memorização atrapalha o aprendizado? Muitos de nós estão familiarizados com a memorização. Usamos nossa memória de trabalho e de curto prazo para memorizar informações. A questão para os educadores é: a memorização realmente atrapalha o aprendizado? Os professores estão desencorajando o aprendizado quando pedem aos alunos que aprendem fatos sem pensar? Reflete sobre problemas associados à memorização em seu artigo, quando a memorização atrapalha o aprendizado. Ele observa que há algumas coisas que valem a pena memorizar, como detalhes de telefone e PIN. Mas ele também argumenta que memorizar informações é incompatível com as melhores partes do aprendizado. A memorização é um caminho de frente. Corre paralelo com as melhores partes do aprendizado, nunca se cruzando. É um desvio em torno de toda a ação. É uma maneira de saber sem aprender, de responder sem entender. Essa é uma afirmação poderosa, né? Pode-se questionar, de fato, se existe algum papel para memorização em ambientes de aprendizagem. Né? Orlin define memorização como aprendendo um fato isolado através de um esforço deliberado. Existem duas maneiras de memorizar: o ensino bruto, né, e o truque. Orlin argumenta que, para ir além da memorização, o que nos ajuda a lembrar a curto prazo, mas não necessariamente a aprender, podemos então empregar as seguintes estratégias: repetição, né, que pode cinzelar fatos na memória, através do uso repetido de modos que o recalque se torne natural, né? Com base em fatos já conhecidos que se baseiam em conexão e associação. Né? Do ponto de vista da neurociência, sabemos que a repetição pode criar novos caminhos dentro do cérebro. Também aprendemos que a memória de trabalho se baseia em criar significados por meio de contexto e associação. Portanto, faz sentido que a memorização possa não funcionar tão bem quanto esperamos na sala de aula. Em alguns casos, a repetição pode ser usada como associação para que os padrões sejam formados. A memorização, neste caso, pode ser eficaz. De fato, Orlin escreve: certamente o conhecimento é importante. Uma cabeça cheia de fatos, mesmo fatos memorizados, é melhor que uma cabeça vazia. A avaliação para a retenção. A neurologista Judy Willis afirma que precisamos conhecer os pontos fortes e os interesses de um aluno, se queremos construir uma compreensão duradoura. Ao incorporar os pontos fortes e fracos dos alunos em experiências autênticas de aprendizado desde o início de cada unidade, ao mesmo tempo temos
que incluir a oportunidade de feedback, metacognição e revisão, né? Promovemos uma variedade de benefícios cognitivos e emocionais que podem levar ao sucesso acadêmico. Em um artigo intitulado 5 fórmulas de avaliação que promovem a retenção de conteúdo, o Willis defendeu os seguintes tipos de avaliação que podem ajudar os alunos não apenas a se lembrar, mas também a aprender, que são testes em que notas ou livros didáticos são permitidos, testes para levar para casa, testes feitos pelos alunos, projetos pré-aprovados pelo professor e a revisão e reteste para criar conjuntos de habilidade. Podemos ver aqui que a memorização não é priorizada. Os alunos têm a oportunidade de orientar como são avaliados e a revisão é uma opção para refletir sobre os tipos de avaliação, né, que você fornece a seus alunos. Além disso, né, o IED e o IED argumentam que a avaliação baseada no cérebro oferece oportunidade para experimentação e feedback, observando que as redes neurais podem ser fortalecidas e desenvolvidas por tentativa e erro. O TED Talk de Elizabeth Coach, né? O elo surpreendente entre o estresse e memória, lembra o impacto de estresse no cérebro ao realizar avaliações como exames. Embora as memórias possam ser armazenadas em todos os cérebros, a capacidade de lembrar depende do córtex pré-frontal. Quando estamos estressados, a amígdala pode inibir ou diminuir a atividade do córtex pré-frontal. As estratégias para diminuir os riscos de não conseguir se lembrar durante a situação de estresse incluem preparar em condições semelhantes às que serão experimentadas em uma situação de teste, completar perguntas práticas sobre pressão do tempo ou em uma mesa em vez de um sofá, exercício e respire fundo para neutralizar a resposta de luta, né, de fuga. Existem muitos debates na educação sobre o tipo mais adequado de avaliação para ajudar os alunos a reter informações. A pesquisa nos diz que os argumentos não são tão simples. Os testes podem nos ajudar a reter informações se estivermos envolvidos na definição das perguntas ou se for solicitado a fazer conexão durante os exames abertos. Experimentemos ou avaliação, né? Experimentos ou avaliações autênticas que nos pedem para aprender com tentativas e erro. Também podem ser eficazes para nos ajudar a aprender e comprometer esse aprendizado na memória. Então, querido amigo, amiga que nos acompanhou desse lado, do outro lado da telinha, muito obrigado. Chegamos ao final dessa formação, né? Sobre aprendizagem e memória, tá? Espero que tenha sido enriquecedor para vocês. Pode deixar suas perguntas à vontade, tá bom? Muito obrigado e até então nossa próxima formação.